aí, hoje a gente vai mergulhar numa visão que, olha, mistura um poder cósmico gigantesco com um segredo que simplesmente não podia ser revelado. Então se prepara, porque a gente está falando de um anjo com o rosto brilhando como o sol, uma mensagem tão forte que teve que ser calada e uma ordem divina que é, bem, para dizer o mínimo, esquisita. E o nosso ponto de partida é exatamente essa imagem. Uma imagem de poder, assim, avassalador. Pensa só, um ser celestial e o rosto dele brilha com a intensidade do próprio sol. É um começo e tanto, né? É daqui que a nossa exploração começa de verdade. Bom, e tudo começa, como a gente viu, com a descida de um anjo. Mas não é um anjo qualquer. A gente está falando de um anjo realmente poderoso. E os detalhes dessa figura são, uau, impressionantes. Fica claro que não é um anjo comum, sabe? Cada coisinha ali tem um simbolismo muito forte. Por exemplo, ele está envolto numa nuvem que representa a presença divina. O arco-íris na cabeça é um sinal da aliança de Deus. E as pernas que parecem pilares de fogo, isso aí simboliza julgamento e purificação. A escala aqui é outra, é algo realmente cósmico. E tem mais, olha só a postura dele. Um pé no mar e o outro na terra. O que isso quer dizer? Basicamente, autoridade total sobre toda a criação. E na mão ele está segurando um livrinho, um livro pequeno e aberto. E esse livrinho, pode anotar, vai ser a peça-chave para tudo que vai acontecer a seguir. Então, a chegada desse anjo todo-poderoso prepara o palco para a parte mais misteriosa da história, o segredo dos 7 trovões. É aqui que a visão fica assim, bem enigmática mesmo. E quando esse anjo fala, não é um sussurro, não. É um brado, sabe? Um grito poderoso que o texto compara ao rugido de um leão. É aquele tipo de som que você não questiona, que transmite uma autoridade absoluta e que parece que o próprio universo tem que responder. E a resposta vem direto dos céus. 7 trovões falam, cada um com a sua própria voz. E esse número, o 7, não foi escolhido ao acaso, né? Na simbologia bíblica, 7 representa a perfeição, algo completo, divino. Ou seja, a mensagem que esses trovões trazem é da mais alta importância. E aí fica a pergunta óbvia, né? Tá, mas o que foi que os 7 trovões disseram? O narrador da visão, percebendo a importância do momento, já está ali se preparando para escrever, para registrar cada palavra dessa revelação. Só que aí acontece uma reviravolta daquelas. Uma voz do céu interrompe ele com uma ordem bem clara. Não escreve nada, sela o que os 7 trovões disseram. Ou seja, a mensagem não era para ser revelada, era um conhecimento que tinha que ficar em segredo. O mistério não era para ser resolvido, mas para ser mantido. Bom, com a mensagem dos trovões guardada às 7 chaves, a visão muda de foco. A gente sai do som e vai para um ato visual super solene, um juramento que vai definir o que acontece a seguir. O que acontece é que o anjo faz um juramento. Ele levanta a mão direita para o céu e jura. E ele não jura por si mesmo, não. Ele jura pelo próprio Criador de todas as coisas. Isso significa que é o juramento mais sério, mais poderoso e irrevogável que existe. E o conteúdo desse juramento é uma proclamação, assim, gigantesca. Ele declara que o tempo da espera acabou. Chega! Com o toque da 7ª trombeta, o grande mistério de Deus, aquele plano divino que foi revelado aos profetas, vai finalmente se cumprir. E é nesse ponto que a visão, que até agora era grandiosa, cósmica, de repente fica super pessoal. E, para ser sincero, bem bizarra também, com uma ordem direta para o narrador. Sabe aquela mesma voz do céu que mandou ele ficar quieto antes? Então, ela fala de novo. Só que agora a instrução é outra. Ele deve ir até o anjo e pegar aquele livrinho aberto que está na mão dele. E aí que a ordem fica mais esquisita ainda. Não é para ler o livro, é para comer o livro. O anjo ainda avisa que a experiência vai ser um paradoxo. Vai ser doce como mel na boca, mas amargo no estômago. O que já dá uma dica, né? Da natureza dupla da mensagem que está ali dentro. O narrador, claro, obedece. E essa experiência de comer o livro, essa sensação, se transforma numa metáfora muito poderosa sobre o que é ter uma missão profética, com essa dualidade do doce e do amargo. E o resultado é exatamente o que o anjo tinha dito. O sabor doce na boca, isso pode representar a beleza, o privilégio de receber a verdade divina. É bom, né?
Mas o amargo no estômago, isso simboliza o peso, a dor, a dificuldade que vem junto com a responsabilidade de anunciar essa verdade, ainda mais quando ela inclui mensagens de julgamento. E depois dessa experiência, digamos, agridoce, o propósito de tudo isso finalmente fica claro. Comer o livro, internalizar a mensagem não era o fim da linha. Era, na verdade, a preparação para uma missão nova e muito maior. Profetizar de novo para um monte de povos, nações, línguas e até reis. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir, né? Que tipo de mensagem pode ser tão doce de receber e ao mesmo tempo tão amarga de digerir? Essa dualidade parece estar bem no coração da jornada profética e convida a gente a pensar sobre o custo real e o peso de carregar uma mensagem divina neste nosso mundo tão complexo.